Boa noite. Então, hoje a aula que eu pensei que nós poderíamos conversar sobre isso seriam sobre os sinais de pontuação. Eu acredito muito fortemente de que a comunicação é o futuro da humanidade, tá? Porque tudo gira em torno de comunicação. As informações hoje em dia são instantâneas, a comunicação entre as pessoas são instantâneas. Eu tenho uma grande amiga que foi morar do outro lado do mundo, na Austrália, e eu falo com ela em tempo real, através do WhatsApp, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Imagina se há 10 anos atrás eu imaginasse que eu estaria gravando uma aula que eu vou postar num veículo de comunicação, que é o YouTube, e daí eu vou postar um link para os meus alunos assistirem uma videoaula. É comunicação. Então, pensando assim, existem vários tipos de comunicação. A comunicação através de imagens. Então, se você está com fome e você vê o símbolo do McDonald's, você não precisa ver escrito McDonald's lanchonete, aqui tem hambúrguer. Não, basta ver aquele M amarelo, você sabe que é McDonald's. Você sabe o que você vai encontrar lá. Se você precisa ir no banheiro, você vê o símbolo da mocinha e do mocinho, do desenho, você já sabe que é um banheiro e qual que é o seu banheiro que você vai. Então essa é a linguagem através de símbolos. Nós temos a linguagem falada, tá? E que é uma linguagem que ela tem sentido através de uma série de fatores. Ela não é só a fala. Ela tem outros componentes. O gestual, a expressão facial de quem fala, a entonação da voz, o tom de voz, mais alto, mais baixo. Então, toda essa gama de coisas vai mostrar o quê? O que eu quero falar? Qual é a mensagem que eu quero passar? Então, vai chover hoje? Vocês entenderam que é uma pergunta. Vai chover hoje? Vocês entenderam que eu estou afirmando. Mas eu usei as mesmas palavras, eu não mudei nada. Vai chover hoje. Mesmas palavras. Mas vocês conseguem fazer a distinção de que eu estou perguntando ou estou afirmando. Não tem como não entender. Por quê? Por causa da entonação de voz, por causa da forma de falar. Então, agora, a escrita, que é um outro tipo de comunicação, e é uma comunicação que eu sempre digo que nós não fazemos, nós não escrevemos para nós. Nós escrevemos para deixarmos um registro para outro. Então, esse registro tem que ser bem feito, para que o outro entenda, para que o outro não nos julgue, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, que é comunicar, que é passar uma mensagem, tá? E mais hoje em dia, o sucesso depende disso, de conseguir transmitir mensagens. Só que a escrita é uma coisa fria.
3 palavras. Vai chover hoje. Se eu escrever simples assim, passa a não ter sentido. Desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Escrevi. E agora? Alguém está falando? É uma frase? É uma pergunta? É uma afirmação? É uma informação? São 3 palavras jogadas aí nesse papel. Não é nenhum parágrafo. Mas se a gente começar a colocar ordem nele, o que a gente vai fazer? Travessão, alguém vai falar. Tá? O travessão significa esse tracinho que é um personagem está falando. Vai, eu esqueci o R, feio isso. Chover hoje. Agora, eu quero transmitir uma pergunta ou eu quero transmitir uma afirmação? Eu quero transmitir uma pergunta. Um ponto de interrogação. Agora eu dei sentido à minha frase. Vai chover hoje. Né? Estava escrito assim. Não, agora o que está escrito ali? Vai chover hoje? Repararam a diferença? Eu consegui dar sentido à minha informação. E aí eu tenho como melhorar isso. Eita. Ainda estou me... O Lúcio perguntou. E aí, o que o Lúcio perguntou? 2 pontos. Vai chover hoje? Tá aí. É isso que eu digo para vocês. Agora tem sentido. Então, para a comunicação escrita, faz toda a diferença. Vou mostrar para vocês como fica... como é incrível isso. Eu vou apagar aqui e vou fazer uma outra coisa. Na realidade, mesmíssima coisa, mas diferente. Eita! O que é isso? Eu ainda estou me habituando a esse programa, tá, gente? Vocês me desculpem. O Lúcio perguntou. Tá lá o travessão, do mesmo jeito. Vai chover hoje? Não, isso não é uma pergunta. Ele está dizendo, vai chover hoje. Se ele não está perguntando, olha o ponto de exclamação. Aqui, ó. Isso é um ponto de exclamação. Então não tem sentido. O que está escrito aqui não tem sentido. Por quê? Porque você está dizendo que o Lúcio perguntou e na frase do Lúcio você colocou ao final um ponto de exclamação. Ele está exclamando, ele está afirmando. Vai chover hoje. Então ele não está perguntando nada, ele está dizendo. Comunicação mal feita. Não atinge os objetivos. Tá? Então, quais são os principais pontos de
os principais sinais de pontuação. O ponto final é aquele que encerra a conversa. Tá? Eu já falei a minha ideia, ponto final. Acabou. Não tem mais nada para falar. Pelo menos naquele parágrafo. Tá? O ponto de interrogação, que vai determinar que eu estou fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação, que vai dizer que eu estou afirmando. Ou vai dar ênfase que eu estou afirmando muito. Tá? Eu gosto de lasanha. Ó, o cara está afirmando que ele gosta de lasanha. Aí você põe um ponto de exclamação. Eu gosto de lasanha. Não precisa de ponto de exclamação. Entendeu? 2 pontos. Quando você vai fazer uma lista. Ou quando um personagem vai falar. Vírgula. Quando você vai separar essas listas. Tá? Então, o 28 de fevereiro, a escola, 28 de fevereiro, tem os seguintes anos de ensino. Fundamental 1, vírgula. Fundamental 2, vírgula. EJA ciclo 1 e EJA ciclo 2. Porque esse E é que é o último, então não precisa pôr mais vírgula. Reticências é quando você vai deixar em aberto uma ideia. Tá? Eu não estou encerrando o assunto, eu estou deixando para você pensar. E travessão é quando um personagem vai falar, antes dele falar, você mostra que é uma pessoa que está falando. Tá? Muito bem. E aí vem a explicação básica que eu dei. Por exemplo, aqui, Bruna gosta de comer verduras. Pronto. Ele não gosta de calor. Pronto. Mas é uma coisa corriqueira, tá? O ponto de exclamação já vai fazer toda a diferença. Que susto! Reparou? Nossa, fiz até um... E por aí vai, tá? Eu penso que seria bom para vocês, não é extenso isso aqui, tá? Ou vocês procurarem na internet. Aqui tem uma atividade para vocês responderem no caderno, tá? E eu vou passar outras atividades, porque é importantíssimo saber bem pontuar. Porque senão o nosso texto não terá sentido, tá? E aí a gente não vai conseguir ser eficiente na nossa intenção de comunicar bem, tá bom? Ou, se vocês preferirem, escrevam os sinais de pontuação e o que eles representam, ou então pesquisem na internet, tem tabelinhas prontas, daí vocês imprimem e colam no caderno, que isso é importante saber, porque para o resto dos seus estudos, isso vai contar ponto. Num concurso, se você não pontuar direito, perde pontos. Isso é uma coisa assim que faz diferença. Ponto de exclamação. Tá? Uma boa noite para vocês e eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom?